E aí pessoal, tranquilidade? Há um certo tempo atrás eu fiz um vídeo aí falando a respeito dos valores da CB500, perdão, da nova, nova Twister CB300F. Para minha surpresa, acredito que para de muita gente também, a moto não só não veio no preço que eu achava, como ela ficou mais barata, o preço sugerido, é claro, né? Ficou mais barata do que a 250, né? Então isso mostra, pessoal, o que eu venho falando já há algum certo tempo. A mentira que as montadoras contam. E tentam passar pra gente que alguns custos eles são muito maiores do que de fato são, para tentar com isso justificar valores que eles cobram na ponta, tá? Quem sei que a maioria conhece, mas alguns talvez não. Então vamos lá, tá, pessoal? Para você desenvolver um veículo, você tem um investimento significativo, tá bom? Tem a estrutura do veículo, tem os testes com esse veículo. No caso, quando desenvolve a motorização, que é o caso também da nova 300, tem o custo para desenvolver e testar essa motorização. Ah, mas ela é derivada da 250, não importa. É um motor que vai precisar passar por testes para ser homologado pela montadora e posteriormente para ser homologado pelos órgãos aí competentes para o veículo poder ser comercializado, né? E o principal deles aí é a questão de níveis de emissões, que a gente sabe que está cada dia mais pegando. Então tudo isso gera um grandíssimo custo. Além do que, você tem que falar com seus fornecedores, que é algo que muita gente também desconhece, tá? As empresas de veículos não são chamadas de montadoras à toa, pessoal. Via de regra, a maioria delas e a maioria dessas peças, elas vêm de empresas terceiras, né, de fornecedores. Honda, Yamaha, Suzuki, quem seja, ela compra a peça de terceiro. Então, para essas empresas que fornecem as peças fornecerem, elas têm que ter um molde dessas peças, elas têm que ter o maquinário, elas têm que ter o treinamento dos funcionários, né? Tem que adequar o software de algumas máquinas. Então existe também um custo para essas empresas parceiras, fornecedoras, que quando muda um modelo, elas também têm que mudar a sua linha de produção. Consequentemente, aumenta o custo. Portanto, quanto mais tempo um veículo passa em produção, em linha de montagem, quanto mais unidades se vendem, o custo dele diminui. Isso é algum dos princípios básicos de questão de custos industriais, tá, pessoal? Então eu vou afirmar categoricamente, sem a menor chance de errar: é mais barato para a Honda fabricar a CB250F do que a CB300F. Assim como era mais barato para os fornecedores fabricarem os componentes da 250F do que da 300F, porque eles já estavam com tudo pronto. Tudo isso que eu falei, toda a cadeia já estava pronta e rodando há alguns anos. Como a gente sabe, né?
Tem alterações também, tiveram algumas alterações, isso gerou custo, mas essa moto ela se mantém, boa parte dela, desde 2016. E o principal aqui, chassi, motor, tá? Então quando a Honda vem com essa nova moto, não tem como ela manter o mesmo custo. O custo vai aumentar, logo o preço da moto teria por obrigação aumentar. Aí é o que eu falo para vocês. Aí é que vem a sacanagem. Se o custo aumenta, como é que a Honda tá oferecendo essa moto, o preço sugerido dela menor do que o da 250? Não tem o menor sentido, galera. Tá? Não tem o menor sentido. Isso demonstra o quê? A Honda tá fazendo isso para a moto pegar. A Honda tá vendendo a moto com prejuízo. Não, a Honda fez isso, tanto é que agora ela aumentou em R$ 2.000 o valor da moto, porque viu que agora está adequado ao custo real. Não, negativo, mentira. Isso só mostra o que eu já venho falando há muito tempo. As montadoras, assim como principalmente os concessionários, querem ganhar lucros exorbitantes. Principalmente no mercado atual, onde o volume em termos de venda caiu bastante. Então, para não perder em termos de lucro real, o que é que você precisa fazer? Você precisa aumentar a sua margem nos produtos. Ou seja, você vai vender menos em termos de quantidade, mas vai continuar lucrando, entre aspas, a mesma coisa. Isso é bom para você, porque você se desgasta menos, estressa menos a sua linha de produção, desgasta menos maquinário, etc, etc, e vai manter o mesmo lucro. Você trabalha menos e ganha a mesma coisa. Quem não quer? O mesmo que eu chegar para você hoje e dizer o seguinte, ó, você vai receber o mesmo salário e vai trabalhar metade do dia. Tenho quase certeza que a maioria das pessoas vão querer isso. Que de certa forma você pode até diminuir custos em alguns pontos, em outros você perde pela questão da escala, como eu já falei há pouco. Mas o foco desse vídeo, pessoal, é exatamente falar sobre esse lance aí de valores absurdos que as montadoras cobram, tá? E a CB300F, ao meu ver, é a prova incontestável desse abuso por parte das montadoras. E eu estou usando a CB300F porque a gente tem valores específicos para cobrar. Mas isso não é algo que se aplica somente à Honda, tá? Todas, sem exceção, fazem isso. Para não dizer que eu estou criticando somente a Honda, a Yamaha é um exemplo claro, clássico disso aí. Vamos lá para a FZ25. É uma moto que, como a gente sabe aí, já tem um motor que tá batendo na porta aí dos 20 anos. 20 anos. Então é algo, velho, absurdo. Tá? E não adianta nego vir falar aqui de que o motor é confiável, que isso, que aquilo. É óbvio que o motor é confiável e não tem problema nenhum com relação a isso, tá, pessoal? Isso é um ponto positivo, sim. Só que as coisas precisam evoluir. Muito do que você paga no produto é custo, tá? Custo de produção e custo de desenvolvimento. Então, no caso da Yamaha, velho, ela já tirou tudo o que tinha para tirar desse motor. Então vocês imaginam como não é a situação de custo para esse motor? Como eu já havia explicado para vocês, quanto mais tempo um veículo se mantém em linha, melhor para a montadora. E no caso aí da Yamaha, eu não preciso nem comentar nada, né? Absolutamente nada. É uma moto que tem um motor com há quase 20 anos no mercado. Então imagina aí, eles estão tendo custo zero de desenvolvimento de motor. Esse motor,
em termos de linha de montagem, para ele já se pagou há muitos anos, muitos e muitos anos. E por que eles não diminuem o valor da moto? Galera, a FZ25 era sim para ser mais barata. A Phaser 150 era sim para ser mais barata. A Phaser 150 mais ainda, porque não tem nenhum tipo de reformulação. É basicamente a mesma moto desde 2013, né, se eu não me engano, que é 13 modelo 14, a primeira. Então são 10 anos o mesmo motor e basicamente os mesmos periféricos. Como é que essa moto custa o valor que custa? Tá? Novamente, eu não estou aqui criticando uma, defendendo outra. A crítica vai para todas. A Honda, nesse meio tempo, já mexeu umas 2, 3 vezes no modelo, né? E tem nego ainda que critica, que diz que a Honda só mexe em adesivo, né? Tem que ser muito fanboy para afirmar uma babaquice dessa, né? Então, assim, não era para estar esse valor, gente. Não era. Quer mais uma prova definitiva? Dominar 400. É uma moto que está na casa aí dos, né? Primeiro lote, 24, 25 mil reais. E não interessa, tá? O fato de que vai aumentar ou não vai aumentar. Porque vocês acham que venderam com prejuízo? Você tem que ser muito idiota para achar que esse primeiro lote que venderam mais barato, venderam com prejuízo. Só burro mesmo para acreditar num negócio desse. Então vamos lá. É uma moto refrigeração líquida, 400 cilindrada, não sei quantos cavalos, cheio de acessórios, entre aspas, né? Cheio de coisas de fábrica, etc, etc, etc. E a moto está custando 25 mil reais. E o principal, é uma moto importada. Então o custo para trazer essa moto, o custo total para a concessionária é consideravelmente maior do que uma FZ25 ou uma CB300, por exemplo. E como é que essa moto eles conseguem vender num valor, digamos assim, próximo, e em alguns casos até mais barato do que uma CB Twister ou uma FZ25? A resposta é simples, pessoal. Exploração. Então as montadoras exploram da gente, tá? Exploram. Pior é ver gente ainda defendendo um lado ou outro, né? Porque com certeza os babacas vão vir aqui falar merda, como sempre. Então esse lance de que Honda subiu o preço, as outras têm que subir, Yamaha subiu o preço, as outras têm que... Isso não existe, galera. Efeito Bajaj, isso é uma idiotice. Efeito não sei o que, isso é uma idiotice que alguns youtubers fazem para manobrar vocês. Infelizmente, muita gente se deixa levar por certas narrativas sem querer entender o óbvio. É uma pena, mas é o país que a gente vive, com os asnos seguindo aí os pais da matéria, né? Pais esses que comprovadamente aí, agora é indiscutível isso, só estão atrás do famoso biscoito, né? Fala mal até o momento que a montadora leva ele para fazer alguma coisa. Ridículo, mas é isso.